esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e amadas irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito que meu Pai há de vos dar, Ele vos ensinará toda a verdade. Nós que somos amantes do Espírito, desejosos do Espírito, templo e morada do Espírito Santo, precisamos nos abrir a algumas características que são fundamentais para que tenhamos relação com o Espírito e para que o Espírito faça morada em nós e nos conduza. A primeira delas, e a fundamental delas, é a verdade. A verdade, ela precisa conduzir nossos passos. Você já percebeu que a vida que vivemos, o mundo em que habitamos, o que está ao nosso lado, é cercado de muitas mentiras, fantasias, hipocrisias, meias-verdades, ilusões, enganos, seduções. E não é só o mundão que vive lá fora, que vive mentiras, não. Muitas delas estão dentro de nós. A nossa formação, os conhecimentos que nós temos, muitas vezes são fundamentados em falsos argumentos e em falácias. Nós muitas vezes brigamos por causa da verdade, porque nós nos achamos donos da verdade. Mas, na verdade, vou me voltar àquilo que Pilatos perguntou, ou Jesus respondeu a Pilatos: o que é a verdade? É essa verdade que vem de Deus que nós precisamos buscar de uma forma apaixonada. O Espírito que Deus nos dá, Ele nos conduz à única verdade. Porque, se você prestar atenção num acontecimento, não existe duas verdades para ela. Existe uma única verdade, mas interpretações podem ter muitas. A mulher vê de um jeito, o marido vê de um jeito, os filhos veem de outro jeito. Não é que ninguém está sendo mentiroso, não. Mas é que cada um vê apenas uma ponta do iceberg. Vê apenas o lado de que está enxergando. Eu estou vendo esse câmera na minha frente, apenas a frente dele. O que está atrás dele é só quem está atrás que está vendo. Do mesmo jeito, quem está do lado vê o lado, quem está do lado de cá vê o outro lado, mas Deus é aquele que vê todos os lados. Por isso Deus é a suprema verdade. Primeira coisa, quem quer viver a verdade de Deus precisa renunciar toda e qualquer forma de mentira na sua vida. Até mentiras pequenas, que nós nos acostumamos a viver e às vezes precisamos até sobreviver por causa delas. Contamos mentirinhas uns para os outros, inventamos factoides, versões,
que você sabe que não corresponde à verdade. Às vezes, para você sobreviver, você cria uma fachada, e assim vamos nos acostumando com mentiras, mentiras e mentiras. Não, mas foi apenas uma pequena mentira. Quem é de Deus não pode se acostumar com nenhuma forma de mentira. Não fale mentira para o seu próximo. Não se acostume a viver mentiras, porque quando você arruma uma, você tem que arrumar duas, depois a terceira, para poder sustentar a primeira que você inventou. E assim se vai. Então, o mais importante é isto. Peça a graça a Deus de se purificar da mentira. Nós vamos chegar ao final da vida e constatar, como salmista, que tudo o que vivemos na nossa vida, boa parte foi ilusões. E ilusões são fantasias. Por mais que a gente achasse que aquilo era verdade, era bom, vamos perceber que a nossa vida se cercou de ilusões. Quando nos submetemos ao Espírito da verdade, Ele vai também nos purificando, vai abrindo os nossos olhos. É o que acontece com uma criança, por exemplo. Todos nós somos um dia. O nosso mundo de criança era cercado de fantasias. A gente vai crescendo, vai percebendo que a maioria delas não existem. Papai Noel é invenção, essa ou aquela é invenção, isso ou aquilo. Foram coisas que inventaram para manter a nossa infância iludibriada. Tem pessoas que estão com 80 anos de vida e ainda vivem no mundo das ilusões. Por isso, quem se aproxima do Espírito da verdade tem que acordar para as ilusões e para as fantasias da vida. Segunda coisa, se abrir para a verdade. E aqui eu vou usar uma expressão que é muito usada, mas talvez seja mal compreendida. Eu vou dizer a você, ter a mente aberta. E ter mente aberta não quer dizer ser progressista, concordar com tudo, achar que tudo é bom. Não, é ter capacidade de absorver o novo, é ter capacidade de refletir. Quando você tem uma cabeça fechada, uma mente fechada, nem Deus consegue te convencer de alguma coisa. Vocês vejam que os religiosos da época de Jesus não puderam abraçar a verdade, porque todos tinham uma mente fechada. Se concentraram ali, se fecharam ali e não puderam conhecer a novidade de Deus, a verdade de Deus. Quando a pessoa abraça uma coisa, é igual uma mula empacada. Você tenta demonstrar outro lado para ela, mas não adianta. Ela se convenceu que é assim e não pode ser de outra maneira. Ela apanha, ela cai, ela leva tombos, ela até morre por causa daquilo lá. Mas desculpa, ela está realmente uma mula muito empacada. E aí ninguém pode convencê-la de outra coisa, porque ela já colocou aquilo lá como verdade. Quem quer conhecer a verdade precisa saber refletir, precisa aprender sempre a absorver o novo, aquilo que se busca na meditação, na reflexão. Às vezes, a igreja gasta tantos anos para chegar à conclusão de uma coisa. Não é que aquilo foi descoberto agora, mas é que a maturidade da reflexão vai nos ajudar a compreender uma coisa que parecia ser assim, mas agora compreendemos ela na totalidade. Os dogmas da igreja, imagina, por exemplo, a Imaculada Conceição de Maria. Demorou mais de 18 séculos para se poder chegar a uma verdade. Não é que aquela verdade não era verdade antes. Ela era uma verdade que existia, mas a gente não conhecia na totalidade. Os cientistas descobriram ontem uma nova estrela. Ela não é nova, ela já existia, só que os cientistas ainda não a conheciam.
E agora que bom, descobriu uma estrela, mas uma nova estrela que estava encoberta. Existem muitas estrelas e muitas verdades que estão encobertas até dentro do nosso coração. Mas nós já fechamos tanto o baú dos nossos conhecimentos que a gente não pode aprofundar, não pode ir mais adiante, porque a nossa cabeça já fechou, já diz que é assim e não pode ser de outro jeito. Terceira coisa, nós precisamos nos aprender a submeter à verdade de Deus. E aí, um passo é fundamental, ter humildade. Quem não é humilde não consegue nem submeter-se à vontade de Deus. Porque muita coisa que nós achamos que é vontade de Deus é vontade minha ou da minha cabeça e eu coloco o título de vontade de Deus ou verdade de Deus. Mas, na verdade, é aquilo que eu abracei como verdade. E aí nós temos dificuldades enormes de viver comunhão, de viver unidade, de viver na verdade, porque cada um quer submeter-se à sua verdade e ainda diz que a vive em nome de Deus. Amados irmãos e irmãs, os maiores conflitos e as maiores guerras que existem na humanidade é por causa de Deus. É sempre por um contexto religioso. Não são somente lá do outro lado do mundo, no Oriente, que existem guerras religiosas. O Ocidente viveu guerras religiosas enormes e hoje se vive nos grupos, nas diversas comunidades, porque cada um é dono de uma verdade. Mas Deus é a única verdade. Se nós queremos nos submeter a Ele, nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele nos conduza à verdade plena. Olhando o exemplo de Paulo apóstolo, que foi hoje a Atenas, e ali conheceu palpadelas da verdade que os gregos viviam, e foi passando e repassando com eles uma por uma. E que maravilha, os gregos se admiravam, os atenienses diziam, olha que verdade, nós já vivíamos isso e vocês viviam lá do outro lado dessa forma. Mas quando Paulo tocou num ponto assim, muito delicado da verdade, quando ele falou que aquele Deus desconhecido tinha sido morto, mas ressuscitou, os atenienses não tinham capacidade para tanto. A reflexão, o racionalismo deles não conseguiam atingir essa verdade. E por isso, muitos abandonaram a pregação de Paulo naquele momento. Porque a verdade, ela também incomoda. A verdade quer dizer que nós também precisamos abrir mão de coisas que acreditávamos que era assim, mas Deus é a verdade maior, é Ele que conduz os nossos passos. Que o Espírito Santo de Deus ilumine sua igreja, ilumine a humanidade, ilumine essas mentes que somos cada um de nós, para que aprendamos. Nós não somos donos da verdade, mas somos servos dela.